igreja de Jesus hoje? Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, a partir do verso 22. Aleluia. Evangelho segundo escreveu Marcos 5, 22. Amém? Está escrito assim: eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou sobre seus pés, e incessantemente ele suplicou: minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre elas, para que seja salva e viverá. Agora vamos pular lá para o versículo 35. Está escrito: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem dissera: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Irmãos, aqui está uma história muito conhecida por nós. A Bíblia vai falar sobre um homem chamado Jairo. Quem era Jairo? Jairo era um homem muito importante, era o chefe da sinagoga. Trazendo para os dias de hoje, Jairo seria como um pastor. Jairo, naquela região, era um homem muito conhecido, ele era muito respeitado. Mas agora Jairo se encontra numa situação muito complicada, porque a sua filha está doente, e agora ele vai até um pregador chamado Jesus e vai pedir ajuda. Por que é complicada para Jairo? Porque olhando naquele tempo, naquela época, Jesus estava sendo criticado por pregar ali na Judéia. Todos estavam dizendo que Jesus que era um falso pregador, que ele estava indo contra as leis do que eles acreditavam. E Jairo, como chefe da sinagoga, agora ele está colocando a sua profissão em risco, está colocando a sua vida em risco para poder ir até Jesus. É interessante que a Bíblia vai nos dizer que Jairo ele chega e se prostra aos pés de Jesus. Só que aqui Jairo ele nos dá uma lição, e a Bíblia vai nos dar uma lição sobre a respeito da palavra de Deus, a importância de se pregar a palavra de Deus. Por quê? Desde o capítulo 1 de Marcos até o capítulo 5, você não vai ver em momento nenhum a Bíblia falando que Jairo viu Jesus fazendo algum milagre. Você não vai ver em momento algum Jairo vendo Jesus curando alguém. Mas imagine agora como que Jairo ficou sabendo que Jesus tinha poder para curar a sua filha. Quando você para meditar dentro da história, você consegue imaginar Jairo agora dentro da sua casa ou dentro da sinagoga, não importa, e alguém chegando, começando a pregar a palavra para ele. Como pregando a palavra? Imagine agora Jairo dentro de sua casa, e alguém chega e olha assim: Jairo, eu tenho uma notícia para te dar. Está vindo um pregador aí, e ele está pregando sobre o reino de Deus. Está vindo um pregador aí, e ele está pregando sobre perdão. Ele está pregando, Jairo, sobre arrependimentos de pecado. E Jairo olhando e falando: é mesmo, rapaz? Como é essa história? Jairo, tu acredita que lá em Marcos, capítulo 1, a partir do verso 40, um leproso chegou até ele, olhou para ele e disse: se tu quiseres, eu posso ficar salvo. Ele se abaixando, olhou para ele, Jairo, e falou: sim, eu quero. E o leproso ficou são, Jairo. Imagine agora Jairo escutando, dizendo: rapaz, como foi isso? Tem mais, Jairo. Esse homem chegou dentro da sinagoga em um dia de sábado, e ali havia um homem com a mão mirrada. Esse homem foi para o meio, chamou esse homem e curou ali no dia de sábado. Mas isso dá problema. Imagine Jairo falando: era dia de sábado, como esse homem pode curar? Pois é, Jairo, tem mais. Você se lembra daquele homem, Jairo? O Nazareno, o Gadareno, que estava lá em Gadara, que estava dando trabalho para todo mundo, um endemoniado? Pois é, Jairo, ele foi até lá. E quando chegou lá, o Gadareno veio correndo até ele, Jairo, se ajoelhou aos seus pés, e os demônios que estavam nele disse: por que viestes nos atormentar fora do templo? Jairo, tu acredita que ele expulsou os demônios, e os demônios pediram permissão para ele? Imagine Jairo agora olhando e falando: quem é esse homem? Mas agora é interessante que a palavra foi pregada no coração de Jairo. E agora Deus ele vai criar uma circunstância para que Jairo conheça Jesus pessoalmente. Porque na nossa vida acontece assim: primeiro a palavra é pregada a ti, e muitas das vezes você despreza, e Deus ele cria uma circunstância para que você chegue até Jesus e conheça o amor dele. Agora Deus ele vai criar uma circunstância: filha de Jairo adoece,
E Jairo agora, ele percorre todos os meios e nada resolve. Então ele ouve falar que aquele homem está ali, naquele lugar. Ele vai até Jesus, sem medo do que o povo ia dizer, do que ia pensar, do que ia falar. Porque a Bíblia nos ensina aqui uma grande lição. Enquanto você tiver medo do que o povo vai falar, pensar e fazer a teu respeito, você nunca vai viver os milagres de Deus. E muita gente está dentro da igreja e vê o pastor pregando, a palavra está tocando e ele pensa: eu não vou chorar, porque se eu chorar, o que o irmão vai pensar? O que vão dizer de mim? Eu não vou dar lugar ao Espírito Santo, porque se eu der lugar, o que vão falar para mim? Mas Jairo, ele não se importou com nada, e Jairo agora se prostra aos pés de Jesus. Olha para Jesus e fala: vai até minha casa, a minha filha está doente. Só que a Bíblia vai nos falar que enquanto Jairo dizia, enquanto ele falava, chegou um moço de sua casa e disse: Jairo, pode desistir, a sua filha já morreu, não precisa mais incomodar o mestre. E eu acho lindo que Jesus olha para ele e diz: Jairo, não temas, creia somente. O que Jesus estava dizendo para ele? Se eu fiz uma promessa que eu vou até a tua casa, Jairo, é porque o problema será solucionado. Jairo conhecia Jesus de ouvir falar. Jairo conhecia o Jesus que curava o leproso, que curava o homem da mão mirrada, que expulsava demônios. Mas agora Jesus estava olhando para ele dizendo: Jairo, agora tu vai me conhecer quem eu sou de verdade, porque eu sou a ressurreição e a vida. Se você, Jairo, apenas acreditar, a sua filha, ela vai ser curada. A Bíblia nos fala que Jesus chega na casa de Jairo. Quando chega ali, ele coloca todo mundo para fora e chama apenas 3: Pedro, Tiago e João. Entra dentro do quarto da menina. E aqui já é uma grande lição. Todos nós caminhamos com Jesus, mas nem todos estamos aptos para poder ver milagres, porque nem todos são íntimos de Cristo, nem todos têm uma vida íntima com Jesus. Você pode ser seguidor de Jesus, você pode seguir, vir à igreja de quarta, de domingo, você pode fazer a sua oração matinal, mas se você quer ir mais fundo com Jesus e ver o que ninguém viu, você precisa descer até o pó, caminhar com Ele, seguir com Ele, porque Ele vai te mostrar algo que ninguém nunca viu. E é interessante que Jesus, quando Ele ressuscita aquela menina, a Bíblia vai nos dizer que Ele olha para os discípulos e fala: olha, que ninguém saiba o que aconteceu nessa noite, porque aqueles que estão lá fora não estão prontos para escutar o milagre que foi feito aqui, porque o que foi feito aqui é só para aqueles que são íntimos, aqueles que acreditam no sobrenatural, aqueles que creem que eu posso fazer. E a mensagem que eu quero deixar para a igreja nessa noite é: talvez no decorrer de sua vida você ouviu dizer assim: já não tem mais jeito. Assim como Jairo, imagina quando a notícia chegou para Jairo dizendo: Jairo, a sua filha está morta. Imagina a tristeza no coração de Jairo dizendo: agora acabou, não tem mais jeito, eu nunca vi ninguém ressuscitando, como vou fazer? Aí Jesus, ele olha para você e diz: ainda há jeito, porque eu estou aqui. Se um dia você levantou a sua mão, aceitou Jesus como seu único e salvador da tua vida, saiba, Ele ainda rege a sua história, Ele ainda está cuidando de ti, e Ele vai fazer aquilo que você não acredita que pode acontecer, porque Ele tem o controle de tudo em tuas mãos. Quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus.